Bom dia. Vocês estão bem? Todo mundo está bem? Bom, hoje vamos começar as aulas, o que seria as aulas realmente, não? Porque o encontro passado a gente só falou um pouco de como ia ser a dinâmica no curso. Mas hoje vamos iniciar com o que seria o conteúdo do curso. E eu enviei um e-mail para vocês. Aquele e-mail falava que nós íamos tratar hoje temas relacionados com teoria de conjuntos, que eu não sei quanto vocês conhecem da teoria de conjunto, quanto vocês viram nas suas escolas coisas relacionadas com a teoria, conceitos de teoria de conjunto, mas é um tema que, na minha experiência, foi pouco tocado no ensino médio, mas que é muito útil depois na hora que você tem que enfrentar um problema, principalmente quando você vai programar, fazer algum tipo de programação. Agora, dentro da teoria de conjunto, existem umas coisas que ocupam um lugar especial, que na verdade uma parte da teoria de conjunto, eu não falaria que é uma parte da teoria de conjunto, mas é uma antessala que você precisa conhecer antes de entender do que trata a teoria dos conjuntos, tudo bem? E essa antessala é a lógica de proposições. Então a gente hoje vai iniciar falando de lógica, e a gente vai ir até onde dê o tempo. Talvez dê para iniciar a parte de teoria de conjunto, talvez não. Talvez não dê para fazer isso, mas a ideia é que vocês entendam, a medida que a gente vai passando pelos conceitos da lógica, que vocês entendam o que significa cada um desses conceitos. Tudo bem? E é importante que vocês entendam o que significa cada um desses conceitos, porque se vocês não entendem e vocês deixam só passar, depois vai dar trabalho com as coisas que vão aparecer mais para frente. Então, se eu falo alguma coisa que vocês não entendem ou que você acha que não entenderam do todo, professor, fala de novo, e não tem problema. A gente fala 6, 7 vezes aqui, tudo bem? Mas o importante é que vocês hoje, pelo menos entendam conceitos básicos da lógica das proposições. Bom, o primeiro de todo seria saber o que é uma proposição. Algum de vocês tem uma ideia do que é uma proposição? Então, vamos falar disso agora. Então, vocês não têm ideia do que é uma proposição. Mas não pensem como se fosse, digamos, no âmbito da matemática, da física. Pensem na vida. Para você, que é uma proposição? Eu posso fazer uma proposição para você. É uma afirmação que a gente usa. No nosso caso, vai ser uma afirmação que ela pode ser entendida como verdadeira ou como falsa. Sei lá, existe a matéria escura. É uma coisa que você pode entender como verdadeiro ou como falso. Não é exatamente um postulado, não são as mesmas coisas. Mas vamos deixar aí, é uma afirmação que você pode entender como verdadeira ou como falsa. Digamos, uma proposição P, alguma frase que você, alguma afirmação que você faz que pode ser o verdadeira, pode ser falsa. Tudo bem? Agora, pense em uma coisa, pense na linguagem agora, não? Como você fala no cotidiano da vida. Você tem uma proposição e você pode, com várias proposições, criar novas proposições que estão compostas por aquelas proposições mais pequenas, digamos. Tudo bem? E para isso, para criar essas proposições compostas por proposições mais pequenas, você utiliza o que é conhecido na lógica como operadores lógicos. Quem são os operadores lógicos? Sei lá. I, por exemplo. Você tem operador lógico I. Vamos escrever aqui. Vamos fazer um listado dos operadores lógicos que a gente pode ter na lógica de proposições.
estado. Primero sería UI. Digamos, UI, quando tu fala, quando tu tem uma expressão da forma uma proposição e outra proposição, digamos. Mas, desculpe um momento. Antes de falar do operador li, vamos falar de um operador que tem um lugar especial na lógica, que é o operador de negação, quando você fala não. Tudo bem? Imagine que você tem uma proposição. A matéria escura existe. Essa proposição é P. Vamos falar da operação de negação. O que significa esse operador? Quando você utiliza o não. Imagine que você tem uma proposição P que fala. Matéria escura existe. Qual é a função do operador de negação? É negar aquela proposição que já você tem. Então, a negação dessa proposição seria matéria escura não existe. Tudo bem? Que também é uma proposição. A negação de uma proposição também pode ser uma proposição. Porque ela também pode ser uma coisa verdadeira ou falsa. Depende de se a proposição original ela é verdadeira, quando tu nega ela, então ela vai ser falsa. Não é verdade? Se ao contrário, a proposição original é falsa, quando tu vai fazer uma negação dessa proposição original, tu vai ter uma coisa que é verdadeira. Vocês concordam? Então, a gente vai apresentar a negação de uma proposição P com uma proposição que vai ser assim, P, linha. Existem diferentes formas de representar essa negação, mas para nós vai ser assim. Tanto faz, na verdade, a forma que você decida utilizar, mas nós vamos adotar essa forma para todo mundo ir pelo mesmo caminho ao longo da aula, não? Senão eu faço uma forma, você faz de outra, então aí pode dar um tipo de problema depois. E a negação seria matéria escura não existe. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, vamos fazer uma tabela aqui só para entender o que faz a negação de uma proposição. Imagine que você tem P e tem P' aqui. Tudo bem? Nós vamos assumir que verdadeiro é 1 e que falso é 0. Tudo bem? Vamos assumir assim porque é assim. No final, eu estou fazendo a propósito disso aí. No final, a gente, daqui a muitas aulas, quer começar a programar, não é verdade? E a maioria das linguagens de programação, a linguagem que a gente vai utilizar, que vai ser C principalmente, ele entende como 1 sendo verdadeiro e como 0 sendo falso. Então, a gente vai utilizar isso para frente. Já. Então, imaginem que P é 1, ou seja, P pode ser o 1 ou 0. Não tem outra coisa. Quais seriam os valores de P', então? Falem para mim, quais seriam os valores de P', por exemplo. Aqui, se P vale 1, quanto valdría P', então? 0, é? E aqui, obviamente, se vale 0, a negação seria 1. Tudo bem? E isso que aparece aqui é conhecido como tabela de verdade. E a gente vai ver a utilidade que tem essas tabelas daqui a pouco já. Isso aqui é a tabela de verdade, no caso particular da negação. Tudo bem? Esse seria nosso primeiro operador lógico, a negação. Agora, existem outros operadores lógicos que a gente vai discutir agora. Por exemplo, o segundo, eu já adelantei para vocês, é o I. Então, imagine que você tem duas proposições. Qualquer duas proposições, P e Q. Lembrem, proposições são frases que podem ser interpretadas como certas ou falsas. A gente tem agora duas proposições. Vamos lá. Esse operador aqui se chama conjunção.
¿Todo bien? ¿Y cómo es formada la conjunción? Você tem uma proposição formada por duas proposições P e Q unidas pela conjunção I. Eso sería a operação de conjunção. Você vai ter duas, por exemplo, proposições P e Q, e você vai unir elas com I. Então, como que se lê? Como que você pode ler essa operação? Você fala P e Q. Como se representa ela simbolicamente? Sim. P e Q. Eso daqui é o I lógico para nós. I lógico. Tudo bem? Então a gente já conhece mais um operador lógico. A gente já conhece o no, que seria aquela barra acima de a proposição, e conhece o I, que seria esse daqui. Como vocês imaginam, os operadores lógicos eles operam acima das proposições. Como mesmo uma função opera acima de um número, eles operam acima das proposições. Tudo bem? Agora, quando é que essa proposição seria verdadeira e quando é que ela seria falsa? Aqui tem uma ideia? Fala aí. Sim. P e Q tem que ser verdadeiro. Beleza? Vocês concordam com isso aí? A conjunção lógica, ela só é verdadeira se ambas as proposições que estão formando ela são verdadeiras, não é verdade? Então, vamos fazer a tabela de verdade dessa proposição. Bom, nesse caso a gente teria assim. Vamos tentar incluir todos os casos. A gente tem P, a gente tem Q, que seriam duas proposições qualquer. A gente tem P e Q, aqui. Sei lá, a gente temos que nessa tabela temos que incluir todos os pares diferentes de P e Q, não é verdade? A gente sabe que P e Q podem ser o verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, seria 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Aí estão todos os casos, aí estão contidos todos os casos. Ambos os dois são verdadeiros, P verdadeiro e Q falso, P falso e Q verdadeiro, e falso e falso. A ordem da tabela não é importante. Você pode colocar o 00 acima, isso não é importante. Importante é a informação que tem nessa tabela. Tudo bem? Então, você vai falar para mim. O primeiro caso. Qual é a resposta? Verdadeiro, não é verdade? Segundo. É 0 porque Q é 0. Terceiro. 0 porque P é 0. E o quarto, ambos são 0. Então, ele é 0 também. A gente tem agora a tabela de verdade para nosso segundo operador lógico, que seria a conjunção. Agora, existem mais operadores lógicos. Vamos lá. Terceiro. Deixa eu pegar aqui. Assim eu não escrevo uma besteira aí na... bom, o nosso terceiro operador lógico seria a disjunção lógica, que é quando você utiliza o ou. P ou Q. Tudo bem? Um ou outro. Tá certo? Esse seria a disjunção. A disjunção é a mesma ideia daqui. É uma proposição formada por duas proposições P e Q unidas pela conjunção, só que não seria I, seria ou. Tudo bem?
Agora, simbólicamente, como que a gente representa essa disjunção? Bom, se utiliza esse operador daqui. P, Q. Tá certo? Seria o inverso desse daqui. Inverso, digamos, em sentido, não um está para cima, outro está para embaixo. Agora, quando é que a disjunção é verdadeira? Vocês têm uma ideia quando é que essa disjunção pode ser verdadeira? Quando um dos dois tivesse uma coisa verdadeira. Vocês concordam? É isso mesmo que acontece. Eu sei que algumas coisas talvez já vocês viram já, mas vai ficar interessante agora. Estamos nas bases. Então vamos fazer a tabela. Vamos fazer a tabela de verdade da disjunção. Então esse daqui é o lógico. Vamos fazer a tabela aqui. Vamos ter uma coisa assim, temos P, temos Q, temos P, o Q. Então aqui vamos ter 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E, vocês me falam, aqui seria como? 1, não é verdade? De fato, em qualquer posição que exista um 1, aqui vai dar 1 também, porque eu preciso só que um deles seja verdadeiro. Tá certo? Então, a tabela de verdade ficaria 1, 1, 1, 0. Tudo certo? Agora, a gente já conhece 3 operadores lógicos. A gente vai ver 5. Vamos a ver o quarto agora. O quarto operador lógico que a gente vai ver é a implicação. E que é a implicação? A implicação é uma proposição formada pelas proposições P e Q com a expressão se alguma coisa, então outra coisa. Tudo bem? Agora, você queria falar alguma coisa? Tá. Então, como simbolicamente é representada a implicação? Bom, isso. Assim. Tudo bem? Se P, então Q. É? Se está calor, provavelmente, então, chove na tarde, será? Qualquer coisa que você imagine. P e Q são duas proposições genéricas. A única condição é que elas sejam proposições. Mas, no momento que elas são proposições, você pode operar com todos esses operadores que a gente está vendo aí. Tudo bem? Agora, só um momento, só aponto aqui rápido. É a mesma coisa falar... não, vamos deixar isso mais para frente. Você tem ideia quando essa proposição pode ser verdadeira? Ela só é falsa quando P é falso e Q é verdadeiro. P está certo. P, nesse tipo, a gente vai chamar de P
condición. Y que a gente vai chamar de conclusão. Tudo bem? E como ele falou, ela só é falsa quando a condição é falsa e a conclusão é verdadeira. Tudo bem? Ou seja, só para vocês lembrar, tu não pode sair de uma coisa falsa e chegar a uma coisa verdadeira. Tu pode sair de uma coisa verdadeira e chegar a uma coisa falsa. E tu pode sair de uma coisa falsa e chegar a uma coisa que é verdadeira, mas nunca sair de uma coisa verdadeira e chegar a uma coisa falsa. Tá certo? Então vamos fazer a tabela para aclarar essas coisas da implicação. Então a gente tem P, Q, e a gente tem, se P, então Q. A gente tem 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tudo bem? Então vamos lá. A minha condição tem que ser, ou seja, a minha implicação só é falsa quando a minha condição é verdadeira e minha conclusão é uma coisa falsa. Então, no primeiro caso, tanto a condição quanto a conclusão são verdadeiras. Tudo certo? Então, aqui seria verdadeiro também. No meu segundo caso, eu estou iniciando com uma condição verdadeira, mas estou chegando a uma coisa que é falsa. Minha conclusão é falsa. Então, esse é o único caso em que a implicação vai ser falsa. Aqui, estou saindo de algo falso, chegando a algo verdadeiro. Isso pode ser. E de falso para falso pode ser também. Tudo certo? Nessa tabela tem um caso especial, que é o primeiro caso. Olhem que essa tabela, se tu tem uma condição que é verdadeira e tu tem uma implicação que é verdadeira, então, necessariamente, a conclusão também vai ser verdadeira. Nesses casos aí, a gente não utiliza esse operador. A gente vai mais para frente, quando a gente comece com a teoria de conjunto, o que eu vou falar agora, mas a gente vai utilizar esse operador aqui. Nesse primeiro caso, que tem conclusão verdadeira, condição verdadeira, e então necessariamente, a gente tem implicação verdadeira, condição verdadeira, então necessariamente a conclusão tem que ser verdadeira também. Tá. E nesse caso particular que eu estou falando aqui, você pode afirmar que Q é deduzido a partir de P. Nesse caso aí. Tudo bem. Mais para frente a gente vai cair aí novamente, não fiquem preocupados. Mais importante agora é entender o que é cada operador lógico. Então, está faltando um operador lógico do que a gente vai estudar. E ele seria sim? Sim, somente sim. Tá. Eu conheço como equivalência, mas eu entendo porque você fala sim, somente sim. Mais para frente a gente vai utilizar o sim, somente sim. Mas por enquanto vamos chamar ele de equivalência. Aqui nessa parte da lógica vamos chamar de equivalência. Tudo bem? Ou implicação dupla também, a gente pode chamar. A gente vai entender por que agora. Então, eu gosto mais de chamar de equivalência. Operador de equivalência ou implicação dupla. Tudo bem? Agora,
¿O qué es implicación dupla? Es a proposición. Espera ahí. Es una proposición formada por las proposiciones P y Q con A expresión cuando y somente quando. Tudo bem? Mas esse não é o nome do operador. O nome do operador é equivalência. Tá certo? Agora, como é que a gente consigue representar simbolicamente a equivalência? Então, todos vocês devem estar imaginando já. Esse nome daqui, implicação dupla, meio que diz como a gente vai representar. A gente vai representar assim, olha. Tudo bem? E, obviamente, ele significa o mesmo que significa esse cara aqui, nessa direção, e o mesmo se ele estiver na direção oposta, ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, qual seria a tabela de verdade, então, desse cara? Quando ele seria verdadeiro? O que vocês acham aí? Todo mundo concorda com isso? Ele só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições, tanto, bom, aqui não tem sentido falar de conclusão e falar de condição, porque aqui, dependendo do sentido em que você está olhando, você pode estar numa condição ou pode estar numa conclusão. Tudo bem? Aqui o negócio é, os dois vão ser verdadeiros ou os dois vão ser falsos. Fora desses casos, a minha implicação é falsa. Tá certo? Então, a tabela de verdade da implicação ficaria uma coisa assim. Eu estou percebendo que vocês conhecem bastante deste tema já. O que é bom para nós. Então, a gente vai ter P, a gente vai ter Q, a gente vai ter P, Q, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então, obviamente, aqui seria 1. Aqui seria 0, aqui seria 0 e aqui seria 1 novamente. Está tudo certo? E aqui novamente temos um caso especial, que é o mesmo caso especial que existia na implicação, só que aqui ele vai ser válido nas duas direções. Então aqui a gente, neste caso particular, a gente utiliza P equivalente a quê? Ou simplesmente P igual a quê? Tá bom? Então, antes de seguir, dúvidas nessa parte? Alguma coisa que vocês queiram falar? Não entenderam, não ficou claro? É importante, gente, agora. Tudo bem? Vamos seguir, então. Agora, por que eu insisti tanto em escrever essa tabela de verdade? Eu poderia falar para você, esse cara, ele é o contrário do que já existe, digamos, a proposição que a gente tem. Esse daqui, ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Esse daqui, ele só é verdadeiro quando pelo menos um dos dois é verdadeiro. Aqui, outra coisa, aqui outra coisa. Mas essas tabelas de verdade são interessantes, porque assim, muitas vezes tu precisa mostrar que duas expressões lógicas que têm aspectos diferentes, elas são equivalentes entre elas. Tudo bem?
O ejemplo clásico, gente, quando você está escrevendo um código, vamos a pensar já no código, apesar de que ainda a gente não vai trabalhar com código. Quando tu está escrevendo um código, no código existem as coisas que chamam condições, são os if, geralmente. Dentro desses if, o que tu coloca é uma determinada proposição e o compilador que está lendo o código de você, ele chega naquele ponto e decide, eu vou entrar dentro desse bloco ou eu não vou entrar dentro desse bloco, porque aquela proposição que o if está verificando se é verdadeira ou falsa, sei lá, é verdadeira, então entro, é falsa, então não entro. Só que às vezes tu olha os códigos que as pessoas escrevem e tem dentro do if umas proposições que são assim, desse tamanho. Provavelmente essas pessoas não conheciam muito a lógica das proposições, porque dá para simplificar essas coisas. A notícia boa é a seguinte: se duas expressões lógicas elas são equivalentes, ou seja, elas são a mesma coisa, então elas têm tabelas de verdades iguais. E essa é a força da tabela de verdade. Claro, a gente está pensando agora que nossas proposições complexas, digamos, que estão compostas por proposições mais pequenas, elas têm apenas duas proposições. E a gente já tem uma tabela que não é grande, mas também não é pequena. Mas imagina que você tem agora uma proposição que ela é formada por N proposições diferentes. Você vai ter uma proposição, supor, não, aqui terminou a parte das tabelas, tomamos supor, N proposições. N proposições diferentes. Não é verdade? Agora, cada uma dessas proposições, ela pode ser verdadeira ou falsa. Ela vai ter dois estados. Tudo bem? Então, na hora de você construir essa tabela, a sua tabela, para aquelas N proposições diferentes, ela vai ter 2 a N filas. Por exemplo, o nosso caso simples, o nosso N igual a 2. Tudo bem? Então a gente tem quanto? Tem 4 filas. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Mas dá para perceber que já N igual a 3 são 8. N igual a 4 é 16. Já são coisas bem grandes. Então pode chegar realmente a ser um castigo ter que fazer uma tabela lógica, uma tabela de verdade para uma expressão lógica que seja composta por muitas proposições mais simples. Tudo bem? Mas a gente tem sorte que existem outras coisas, que a gente vai ver para frente agora, que resolvem esse problema, que são as leis da álgebra das proposições. Mas antes disso, vamos analisar um exemplo, tudo bem? Deste caso simples. Então vamos lá. Eu notei por algum lugar aqui. Aqui está. Posso pagar? Vou pagar lá no início primeiro. Ou não, eu quero tempo. Ainda dá para escrever lá. Só. A gente vai ver um exemplo agora. Então, vamos a supor que a gente tem. Que achar a tabela de verdade dessa proposição aqui. A gente tem essa proposição. No que uma implicação para no P. ¿Todo certo? A gente vai determinar a tabela de verdade de essa proposição composta. E o que a gente quer? Eu já vou adiantar para você. Ela é equivalente a uma das proposições básicas que a gente criou a tabela. A gente vai descobrir qual delas é. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a tabela. Bom, a gente teria que criar uma tabela assim.
Então, é assim, você pode fazer de cabeça. Eu vou acrescentar mais 2 colunas, porque como a minha cabeça não funciona muito bem já, eu vou acrescentar 2 colunas para colocar o Q negado e o P negado também, tudo bem? Então vamos lá, a gente tem P, a gente tem Q, a gente tem P negado, o P linha, a gente tem Q linha. E aqui a gente tem Q linha, implicação, P linha, tudo bem? Então, a gente que va a ter, vamos misturar os posibles casos de P y de Q, que son las nuestras proposiciones base, digamos, ¿no es verdad? A gente tem 1, 1, 0, 0, a gente tem 1, 0, 1, 0, beleza? Então, vamos lá. Primeiro vamos criar a coluna P negado. P negado é fácil, não é verdade? Todos vocês concordam comigo que isso é fácil para nós, porque a gente só tem que pegar a coluna P e negar ela. ¿Está certo? Então seria 0, 0, 1, 1. ¿Está certo? E que negado a mesma coisa. A gente seria 0, 1, 0, 1. Beleza? Agora, vamos lá. Eu tenho Q negado, P negado. Essa implicação. Esse cara daí, ele só vai ser falso. Ele só vai ser falso quando o Q negado é falso e o P negado é verdadeiro. Tá certo? O Q negado é falso e o P negado é verdadeiro. O Q negado é falso e o P negado é verdadeiro. Tá certo? Então, esse daqui seria só o caso quando essa proposição é falsa. Tá? Você concorda? Os outros seriam todos um. E tem alguma coisa errada, eu estou percebendo, mas eu não estou percebendo que coisa foi. Você fez Q Sim, para P e aqui está contrário, entendeu? Aí você era para sim. e esse verdadeiro que tal? Ah, é verdade, não, tem toda a razão, foi o que aconteceu. Vocês concordam? Eu errei aqui. Preciso que esse seja verdadeiro e que esse seja falso para que seja falsa a implicação. Então, esse é verdadeiro aqui, eu não sei por que coloquei aqui. Esse é verdadeiro aqui e é falso aqui. Então, esse daqui seria o falso e esse aqui seria um. Tá certo? E olhem, a gente tem essa tabela de verdade. O sea, a gente vai olhar essa coluna aqui, que é a nossa proposição, e ela só é igual. Se você olha diferentes tabelas que a gente tem, ela só é igual com essa daqui. Tá certo? Então, como eu falei anteriormente, como essas 2 proposições têm uma tabela idêntica, então isso implica que elas são idênticas. Ou seja, eu posso afirmar que tudo bem? Ou, que é a mesma coisa, tudo certo? Vocês podem usar parênteses também para separar as expressões lógicas. Quando tem muitas expressões lógicas, muitos operadores lógicos na mesma expressão, você pode utilizar parênteses sem problema para entender o fluxo do que você está escrevendo. Mas aqui é simples, aqui ainda é simples fazer. Tudo bem? Então aí a gente tem um exemplo de quando pode ser útil uma tabela de verdade. Mas como eu falei, quando você tem muitas proposições, a tabela sigue sendo útil, só que você pode ficar 2 anos para escrever a tabela. Então, não faz muito sentido. Tudo bem? Então, a gente vai ter que tentar encontrar, ou tentar utilizar algum outro mecanismo para simplificar expressões lógicas. É o que mais a gente quer fazer nessa aula. A gente quer pegar expressões lógicas complexas
e simplificar ela. Ou ver como eu posso utilizar a lógica de proposições para resolver determinados problemas. Te vai daqui a pouco. Tudo bem? Então vamos lá. Agora sim vou parar aqui na primeira parte. Até aqui está tudo claro? Tá. Estou vendo que vocês estão espertos nessa área aí. Isso é bom. Vou borrar aqui também. Apagar aqui também. Vamos lá. Então, a gente vai ver agora. A gente vai ver agora a álgebra, leis fundamentais da álgebra de proposições. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Vamos iniciar então. Uma coisa diferente. Essa aqui pode ser. Vocês já conhecem as leis da álgebra, já? Bom, vocês conhecem as leis com certeza, as leis da álgebra dos números, por exemplo. Vocês sabem que tem propriedades associativas, que tem propriedades distributivas. Os números, por exemplo, o operador suma, por exemplo. Você sabe que 2 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 2, tá? Você sabe que 2 por 1 é a mesma coisa que 1 por 2. Esse tipo de coisa, não é verdade? Você sabe que você pode quebrar um parênteses se você tem A que multiplica a B mais C, você pode fazer AB vezes mais AC vezes. Tudo bem? Aqui na álgebra das proposições, para esses operadores daqui, existem coisas similares. Existem coisas similares, perdão. Tudo bem? A gente vai ver agora. Bom, o primeiro que a gente vai ver é a comutatividade da disjunção. A gente lembra, a disjunção é essa daqui, o lógico. Tudo bem? E resulta que o lógico, ele cumpre uma lei comutativa. E a lei comutativa que fala que Q, P é a mesma coisa que P, Q. Vocês podem se convencer disso? Bom, aqui é meio, nessa expressão aqui é meio que evidente, mas você pode fazer a tabela das duas proposições e verificar de fato que elas são a mesma coisa. Isso aqui tudo bem? Mas a conjunção também é comutativa. Você pode mostrar novamente. Um dos problemas da lista manda você demonstrar todas essas propriedades que eu vou escrever agora aqui. Então, não fiquem ansiosos por fazer a demonstração que vão a ter que fazer de qualquer jeito. Perdão. Que seria a conjunção. É a mesma coisa que P, I, Q. Tá certo? Agora, temos mais um. Eu preparei umas notas para vocês. Eu vou colocar na página agora, assim que a gente termine as aulas. Mas eu não coloquei agora, eu não coloquei na página porque eu não quero nenhum experto que não queira escrever na aula porque está escrito nas notas, porque eu acho que escrever durante a aula é importante para você aprender as coisas, fixar o conteúdo na sua cabeça. Então eu sempre vou colocar as notas depois da aula. Entonces, igual que a lista de problemas que eu imprimi uma para cada um de vocês, eu também vou colocar na página. Então,
Não tem que ficar preocupado por isso aí. Vamos lá. Agora, associatividade. Vamos a ver a associatividade da disjunção. Então, supongo que você tem 3 proposições. Sei lá. Que, então vou falar de disjunção, então seria assim. P e R. E isso vai ser a mesma coisa que P, R. E isso aí é conhecido como associatividade. Se vocês pensam, é a mesma coisa que, não é a mesma coisa, é similar com A mais parênteses B mais C. É a mesma coisa que A mais B, no parênteses, mais C. Isso é associatividade. Então, aqui também existe uma lei de associatividade para a disjunção. Pode falar. Aonde? Comutatividade. É assim que se fala em português, comutatividade. Coisas que comutam. Tá? Está claro, é comutatividade que fala aí. Ou seja, A operado com, digamos, Q operado com P é a mesma coisa que P operado com Q. Tá certo? Aqui temos associatividade. Aqui temos associatividade da... Mas também a conjunção é associativa. Então, a gente também vai ter uma lei que vai falar uma coisa assim. Que P, R é a mesma coisa que P, R. Isso é da conjunção. Tudo bem? Até aí. Todo mundo entende o que eu estou escrevendo aí? Tem alguma coisa que não está clara aí, que não está entendendo? São só ferramentas que vocês vão utilizar depois. Claro que vocês podem demonstrar ela, de fato, como eu falei, vão fazer a demonstração porque é um dos problemas da lista que eu preparei para você. Mas, por enquanto, a gente vai assumir como ela certa, porque realmente, uma vez que tu demostras elas, tu puedes demostrar qualquer outro problema de lógica usando essas propriedades que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Vamos lá. Tem mais uma agora. É assim, tem 2 leis distributivas dentro da lógica das proposições. A gente vai ver as 2 agora. Mas a primeira lei distributiva... A primeira lei distributiva... Cadê o azul? A gente vai ter uma coisa assim. P, Q, R, vai ser igual a... Vou escrever um parênteses aqui para que fique mais claro. P ou Q, I, P, não está certo. Tudo bem? Essa é a nossa primeira lei distributiva. Tá bom? E temos uma segunda lei distributiva. Vamos colocar o nome dela assim. Assim, quando vocês tenham que justificar numa demonstração, vocês podem chamar pelo nome. Primeira lei distributiva. Tem a segunda lei distributiva, que ela fala
P igual P. P. Segunda ley distributiva. ¿Está certo? Mas uma vez eu falo, não fiquem assustados. Todas essas igualdades vocês podem mostrar fazendo a tabela de cada uma dessas expressões. O sea, no es mágico eso de ahí. De fato, eles têm as mesmas tabelas lógicas. Então, por isso que tu puedes garantir essas igualdades. Agora, tem um conjunto de propriedades importantes que são conhecidas como leis de Morgan. Te vai ver agora o que são as leis de Morgan. Basicamente, a gente tem que a negação disso daqui é a mesma coisa que P negado e S negado. E tem uma equivalente que seria P é a mesma coisa que P negado que negado. Tá certo? Agora, tem mais ainda. Vamos escrever. Tem uma lei que provavelmente vocês já conhecem, já que se chama negação de negação. Você vai negar uma coisa que já está negada. Então você chega ao mesmo ponto de partida, não é verdade? Então vamos escrever aqui 8. Negação. Negação. Isso é até um conceito filosófico. Eu lembro que alguma vez quando eu estava jovem, assim que nem vocês, eu estava fazendo filosofia e falavam da negação da negação. Basicamente, a negação da negação fala isso. P negado, negado novamente, igual a P. O sea, a matéria escura existe. Voy a negar uma vez, a matéria escura não existe. Agora vou negar novamente, a matéria escura existe. Porque a negação do não é o sim, digamos. ¿Tudo certo? Vamos lá. Tem uma nona lei que se chama lei de idempotência. Deixa eu escrever. E vocês sabem o que significa idempotência? Se realiza uma operação que não muda nada. Ou um número de vezes não muda nada. Exatamente. É comum na álgebra das matrizes, por exemplo, talvez algum de vocês já conheça o que é uma matriz, um conjunto de números que você escreve numa forma de arranjo. E essas matrizes têm formas também de ser multiplicadas, de ser sumadas, sei lá, toda uma álgebra detrás das matrizes. E tem algumas matrizes que são as matrizes idempotentes, que quando tu multiplicas ela um certo número de vezes, tanto faz, ela vai dar o mesmo resultado. Digamos, tu multiplicas ela 4 vezes e ela dá um valor. Se multiplica ela mesma por aquele produto das 4 vezes, vai seguir dando esse mesmo valor, esse mesmo valor, esse mesmo valor. Então isso significa idempotência. E com os operadores lógicos também existe idempotência. Por exemplo, você sabe que P ou P é igual a P. Não é verdade? Por quê? Quando é que esse cara é verdadeiro? Quando pelo menos um dos dois caras que estão formando ele é verdadeiro. Só que aqui os dois caras são o mesmo cara. Então, se P é verdadeiro, ele vai ser verdadeiro. Então, é igual a P. E a mesma coisa acontece com a disjunção. Perdão, com a conjunção. Tudo bem? Isso fala a lei de idempotência.
Claro, que se vocês ficam pensando, existem algumas proposições que elas sempre vão ser verdadeiras ou sempre vão ser falsas, independentemente de como elas estén formadas. Um exemplo disso aí pode ser, imaginem que P é uma proposição qualquer. Qualquer coisa que vocês pensem na cabeça de vocês que pode ser uma proposição é P. Qual é o valor? Vamos apagar aqui. Qual seria o valor de P dessa disjunção que eu vou escrever aqui? P negado. Digamos, se P é verdadeiro, digamos, para que essa disjunção seja verdadeira, eu só preciso que um dos caras que estão formando ela seja verdadeiro, não é verdade? Agora, P, ele só pode ser o falso ou verdadeiro. Só que, se P é verdadeiro, pronto, isso aqui é verdadeiro. Se P é falso, isso aqui que é a negação de P é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro também. Então, tanto faz o valor de P. Isso aí sempre vai ser 1. Tá? E a mesma coisa eu vou pensar se eu faço isso aqui. Digamos. Se eu faço uma coisa assim, o que eu tenho? Eu preciso que os dois sejam verdadeiros para que a conjunção seja verdadeira. Só que isso nunca vai acontecer, porque se um é verdadeiro, o outro é a negação dele mesmo. Então, o outro tem que ser falso. Então, isso aqui sempre vai ser 0. Então, as expressões lógicas, as proposições lógicas que cumprem essas coisas daqui acima, elas são conhecidas como identicamente verdadeiras. E, obviamente, como vocês devem estar imaginando, essas aqui são identicamente falsas. ¿Todo certo? Vou escrever aqui. Tudo bem? E, na hora de você simplificar uma determinada expressão lógica, achar expressões que sejam identicamente verdadeiras ou identicamente falsas é uma maravilha, porque elas ajudam muito a simplificar expressões complexas. A gente vai ver como elas podem operar com outras proposições. Vamos pensar uma coisa, vamos pensar que as proposições identicamente verdadeiras eu vou chamar com a letra I. E as proposições identicamente falsas eu vou chamar com uma letra L. Sei lá. Tudo bem? Agora, o que acontece? Olhem o que acontece nesses casos aqui. Bom, primeiro, a gente sabe que P, a gente já viu que P vezes P é uma coisa que é identicamente verdadeira. A gente viu também que P é uma coisa que é identicamente falsa. Tudo bem? Mas, olhem aqui, se eu faço isso aqui, P ou alguma coisa que seja identicamente verdadeira, a que é igual isso? ¿Isso é verdadeiro ou é falso? O que tem que ser aqui? Para que isso seja verdadeiro, o que tem que acontecer? Fala. Um deles tem que ser verdadeiro, vocês concordam? Para que isso aqui seja verdadeiro, um deles tem que ser verdadeiro. Mas a gente sabe que essa daqui é identicamente verdadeira, então isso aqui sempre é verdadeiro. Tá certo? E o que acontece se a gente tem uma coisa assim? P. Novamente, conjunção. Os dois têm que ser verdadeiros para que a conjunção seja verdadeira. A gente fez até ver a verdade, mas esse cara aí sempre é falso. Não é verdade? Então isso aqui sempre é falso. Tá certo? A gente tem também aqui que acontece P-O-L. A gente sabe que L sempre é falso, porque é uma proposição identicamente falsa. A gente não sabe o que é P. P pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então isso aí vai ser igual a P.
porque eso va a depender del valor de P. ¿Se concordan? Ustedes pueden hacer a tabela y verificar esas cosas. ¿Cómo sería la tabela? ¿Cómo sería columna de una proposición idénticamente falsa, por ejemplo? Son ceros, a otra sería solo un. Ahí tú puedes hacer la tabela, ver o que da esa disyunción que a gente tenga aquí. Claro que a gente también podría tener P con una cosa idénticamente verdadera. ¿Ya que sería igual eso ahí? Eso es verdadero, ¿no es verdad? Y para que la conjunción sea verdadera, yo preciso que P también sea verdadero. Eso que yo no sé lo que es P. Entonces eso de aquí va a ser igual a P. O sea, ya le iba a ser verdadero. Si P es verdadero, iba a ser falso. Si P es falso. ¿Está certo? Y esa sería a nossa 10ª lei da lógica. Lei da álgebra da lógica. Tudo bem? Mas se você não sente falta de alguma coisa, olhem só. Quantos operadores a gente viu no início da aula? 5, não é verdade? Então, por que as leis da lógica só falam de 3 operadores? Aqui a gente só tem conjunção, disjunção e negação. Tudo certo? Cadê a implicação? Cadê a equivalência? Fala aí. É isso mesmo. Elas não aparecem dentro das leis da lógica, não são as leis da lógica, são as leis da álgebra da lógica. Mas elas não estão aí presentes porque tu puedes escrever tanto implicação como equivalência em função de conjunção, negação e disjunção. Vamos ver isso agora. O sea, basicamente, você tem isso daqui. Isso daqui é muito importante, gente. Você tem que P em Q vai ser igual Q negado, perdão. P negado e Q. E aí a gente tem que P em Q vai ser igual a P Q veces P negado, Q negado. Tudo bem? Isso aí você vai fazer isso aí não está na lista, mas eu quero que você faça na sua casa. Façam essas 2 tabelas e verifiquem. Quero que façam a tabela de isso. Bom, desses 2 já você tem. Quero que façam a tabela disso e verifiquem de fato que acontece essa igualdade. Então, a gente agora tem um pacote inteiro. Tem as leis da lógica em função de negação, em função de disjunção, em função de conjunção, e tem como escrever a implicação e como escrever a equivalência em função dessas outras 3 operadores lógicos. Então, em princípio, com esse pacote de ferramentas que você tem aí, você pode conseguir fazer qualquer problema de lógica. Isso sempre não é verdade, mas sempre não é verdade por nossa ineficiência, não porque não dê para fazer. Às vezes as coisas são complexas e a nossa cabeça não dá para fazer. Isso é muito comum. Mas se você fosse um cara super genial, você conseguiria fazer todos os problemas que são relacionados à álgebra da lógica utilizando essas leis que a gente acaba de discutir agora. E como vocês são caras quase super geniais, você vai conseguir fazer todos os problemas que eu vou colocar para vocês. Mas antes vamos a analisar alguns exemplos. Eu que temos tempo ainda. Vamos a analisar alguns exemplos de como utilizar essas coisas. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem falar? Está tudo certo? Hoje é o momento de falar. Amanhã vai ser outra coisa e depois vai ser outra coisa e não vai dar tempo. A gente vai ter que evoluir, de um ponto vai ter que evoluir muito rápido, então é melhor não ficar com dúvidas agora. Tudo bem, eu confio em você. Vocês acham que está tudo certo? Beleza. Então vamos analisar algum exemplo de como aplicar
esses princípios de álgebra das proposições. Vamos pagar, posso pagar aí, na última tela? Vamos lá. Bom, eu quero discutir com vocês dois exemplos. Um que é puramente algebraico, mas eu quero discutir com vocês também um exemplo que é uma aplicação, digamos, uma aplicação dessas coisas na vida real, poderia se falar assim. Vamos lá. Vamos primeiro a iniciar com o exemplo mais algebraico. O que fala esse exemplo? Bom, a gente tem. A gente tem assim, a gente tem que fazer uma demonstração. Tudo bem? A gente tem que demonstrar. O problema fala. A gente tem que demonstrar isso aqui. P é igual a P vezes Q. Obviamente, esse igual é a mesma coisa que são equivalentes. Vocês já sabem já. Equivalência e igualdade é a mesma coisa aí. Tudo bem? Vocês entendem o que tem que fazer? Tem alguém de vocês que se anima a fazer na tela aí? No quadro? Então vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Primeiro, a gente tem que demonstrar. A gente sabe que para demonstrar esse tipo de coisa, o ideal seria ir de um lado e chegar até o outro lado. Tanto faz o lado que vocês decidam escolher. Vocês podem ir de aqui para cá ou podem ir de aqui para cá. Tudo bem? Tudo bem? Então, o que vocês acham disso aí? Bom, obviamente, eu tenho que utilizar as propriedades apresentadas agora, as leis da lógica, para tentar chegar nessa demonstração. Claro que vocês podem fazer a tabela de verdade também, de cada uma dessas expressões, e ver que elas de fato são a mesma coisa. Mas não é ideia fazer agora. A gente quer fazer a demonstração utilizando os princípios algebraicos. Tá certo? Então, você olhando assim, eu quero ir daqui para cá. Tudo bem? Eu quero iniciar aqui nesse membro e chegar nesse membro que está aqui. Vocês me permitem fazer isso? Tudo bem? Então, você olhando esse membro aqui, você fica tentado a utilizar qual dos princípios da lógica. Vamos dar uma olhada. Primeiro tem que ter alguma negação. Se não tem negação, não adianta, não? Como aqui não temos nada disso, a gente cai diretamente aqui. A gente tem as leis de Morgan ou a gente tem a negação da negação. Tudo bem? Mas aquele negócio tem pinta da lei de Morgan, não é verdade? Tem alguma coisa que eu escrevi errado na lei de Morgan. Só um momento. Só um momento, gente. Eu que estou pensei que tem alguma coisa. Não, tudo bem. Tudo bem. Vamos pensar, não, está certo todo, não escrevi nenhuma besteira aí nos princípios algebraicos. Mas vamos pensar agora. Eu quero iniciar aqui e eu quero chegar aqui. Mas só olhem uma coisa. Olhem a similitude, se ven uma mesma coisa, olhem a similitude que tem essa identidade com essa identidade aqui. Elas não são a mesma coisa, obviamente, mas elas são parecidas, não é verdade? Então, como eu sei que isso aqui é um fato, eu vou tentar utilizar essa identidade para mostrar isso daqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Solução. Eu vou pegar essa daqui, só que eu vou negar essa daqui. Tudo bem? Eu vou negar essa expressão porque eu quero que
aparece ese cara que está aquí, ¿todo bien? Entonces yo tengo, voy a iniciar con eso de aquí y voy a negar. Entonces sería P indo para Q, todo negado. Y si yo nego uma igualdade, tenho que negar nos dois lados. Pode falar. Espera aí. Será que eu escrevi errado alguma coisa? Estou errado. Pode ser que eu escrevi errado alguma coisa. Espera aí. Onde está? Ah, eu errei, cara. Eu errei, gente. O que está... Eu errei aqui na hora de escrever. O problema que fala é isso aqui. Nada a ver com isso aqui. O problema que fala é isso aqui. Tá certo? Que bom que vocês são caras espertas, assim, não? Habla nível fluir do jeito que tem que fluir. Mas é assim, você tem razão. Eu escrevi qualquer coisa aí na tela. Isso aqui é o que está pedindo o problema, tá certo? Agora, é como eu falei. Eu vou pegar essa expressão daqui e vou negar toda ela, nos dois lados. Tudo bem? Então ficaria, a negação é igual a P negado menos Q todo negado. Tudo certo? Agora eu tenho esse negócio aqui que parece muito complexo. Mas a gente tem sorte que temos as leis de Morgan. Agora sim podemos utilizar a lei de Morgan. Fato, vamos utilizar, lá temos uma disjunção. Então vamos utilizar a disjunção da lei de Morgan, essa aqui. Tá certo? Então seria P ou Q, todo negado, seria igual a P negado e Q negado. Tá certo? Então aqui seria, só que aqui meu P é P negado, então seria, pela lei de Morgan, seria P negado, todo eso negado y Q negado. ¿Concordam? Tá certo. E isso é a mesma coisa que P negado, negado e Q negado. Tudo bem? Tá? E agora eu posso usar negação da negação e resolver o problema, não é verdade? Porque P negado, negado é a mesma coisa que P, então eu vou ter P vezes Q negado. Tudo bem? Na lista van a ter vários problemas desse aí. E a ideia é que você brinquem um pouco, se familiarizem com as leis da álgebra. É porque na hora é assim, agora parece todo sem sentido, mas na próxima aula a gente vai ver o que é um conjunto, digamos. Não um conjunto numérico, não especificamente um conjunto numérico, sino um conjunto, um conceito abstrato de conjunto. E a gente vai ter que fazer demonstrações dentro do conjunto e para fazer essa demonstração a gente vai utilizar muito essas leis que hoje parecem coisas sem sentido. Ou seja, para que a gente está fazendo tudo isso se a gente vai a fazer no futuro física computacional? Por que a gente está vendo agora álgebra e lógica de álgebra? Tudo vai fazer sentido. Bom, então, esse problema aí todo mundo entendeu o que fazer, todo mundo concordou, todo mundo está claro, tudo bem. Então vamos analisar
un segundo exemplo. Eu posso pagar esse daqui também? Posso? A aula está sendo gravada, então qualquer coisa que vocês pedam na tela, podem ver no vídeo depois. E também tem as notas que estão basicamente o que eu estou falando e algumas outras coisas lá. As notas têm muitas mais coisas do que eu falo aqui no quadro, mas às vezes tem outros temas também. Às vezes eu faço resumos de próximas aulas que eu vou apresentar para vocês, mas a minha sugerência é que vocês primeiro resolvam as listas que tem que resolver com conteúdos que tem que resolver antes de avançar nas notas. Tá bem? Porque as notas, se você começa a ler, aí vai ler e ler e ler, mas tem que ir fazendo esse exercício, porque é importante. Vamos lá. Eu acho que eu não escrevi esse problema aqui, mas... Bom, eu não escrevi o problema, ele está lá. Então vamos fazer uma coisa, vamos parar, vamos tomar um café, comer um bolo, e aí na volta a gente discute esse último problema, tá certo? Nessa primeira parte, ninguém tem dúvida, está tudo claro. Já vocês conheciam, muitos de vocês já conheciam a lógica das proposições, já? Que bom. Eu não conhecia, não, quando era da idade de vocês. Eu tive que aprender depois de ver ele programando. Tá bom, vamos parar então.